Olá, eu sou Edson Tavares. Este é o podcast cultural. É um estilo podcast, como qualquer outro, só que aqui temos imagem e temos personagens importantíssimos na cena cultural da nossa região. E a conversa, por conta disso, rola de uma maneira muito mais frutífera. Diógenes Maciel, quem és tu? Rapaz, pergunta difícil, já começa assim. Eu sou professor da Universidade Estadual da Paraíba e tenho me dedicado a pesquisas sobre dramaturgia e teatro no Nordeste. Acho que essa é uma boa maneira de me definir. E vamos começar então por ela. Em termos gerais, como a gente pode perceber o cenário teatral nordestino nesse tempo, atualmente? No presente? No presente. Rapaz, difícil, muito difícil, porque eu acho que desde a eclosão da pandemia, ali em 2019, a gente vive um silêncio, né? As salas de teatro ainda, em sua grande maioria, estão fechadas. As produções, as poucas, né, migraram para o audiovisual, né? Foram para o YouTube, foram para serviços, foram para o Instagram, foram para outras plataformas. Então, mas eu acho também que a gente está vivendo já uma virada desse tipo de produção para o presencial novamente, mas a gente vai ter que enfrentar, eu acho, uma disputa pelo público. O que se ganha e o que se perde em levar o teatro para o vídeo? Rapaz, ali tem duas maneiras de dizer. Eu diria do meu jeito que é assim, se perde tudo. Porque teatro é a arte da presença. Teatro tem que ser com gente, uma pessoa olhando para a outra. Na hora que a gente migra para uma outra plataforma, não é mais teatro. Teatro filmado é teatro filmado, não é teatro. Né? Teatro implica encontro. Então, essa é uma posição meio radical, mas é como eu penso. Todavia, eu creio que a gente aprendeu muito com esses espetáculos que migraram, né? Sei lá, você tem espetáculos muito bem sucedidos que migraram para o vídeo, que são experiências muito interessantes, mas aí eles estão no limite do cinema hoje em dia. Então, o teatro acabou ficando numa área meio cega. E mesmo antes de o teatro migrar para o cinema, a gente percebia em algumas produções teatrais o cinema, de certa forma, o audiovisual migrando para o palco do teatro, né? Como é que você vê isso? A gente teve, na verdade, desde os anos 80, né, quando o vídeo se tornou mais popular, isso começou a se tornar uma espécie de tendência, né? A gente tem hoje softwares muito interessantes que fazem mapeamento, né, do vídeo para projeção, e aí a gente já tem atores que interagem com imagens de vídeo, a gente tem projeções em 3D, que eu acho que acrescentam a cena teatral. Todavia, eu fico pensando, tem uma frase clássica de Eneida Agra, aqui em Campinas, num dado festival de inverno, que chegou um plano de luz muito complexo, e ela escreveu no plano de luz, aqui não é a Broadway. Né? Então, acho que é um pouco isso. A gente vê esse tipo de experiência, a gente sabe que ela existe, mas até quando a gente consegue executar esse tipo de situação, desse tipo de experiência, né, técnica, aqui, por exemplo, numa cidade como Campinas. A gente pensa que a gente tem uma grande sala como municipal, que talvez consiga abarcar esse tipo de experiência se a gente aluga, né, material, se a gente contrata uma empresa terceirizada, mas a gente tem, por exemplo, o Cine São José, que, pelo menos até onde eu sabia, nem vara de luz tinha. Então, assim, a gente fica sempre nesse meio do caminho, né? A gente sabe que existe a técnica, mas como empregar a técnica dentro da técnica, né? Como diria Fernando Pessoa. Então, isso é algo muito difícil de precisar aqui, né? Por exemplo. O nosso público, e aí eu falo mais especificamente de Campina Grande, o nosso público frequenta teatro? Eu penso que a pergunta, na realidade, é assim, existe teatro para o público? Né? Acho que, na verdade, é essa a questão. E existe? Não existe. O que falta? Teatro. Falta, a gente tem sala de espetáculo, falta incentivo público, falta programas de fomento, falta talvez um mecenato,
falta condições de a gente organizar companhias e grupos em que as pessoas não precisem trabalhar o dia inteiro nas fábricas e outras empresas de serviço de Campina, e que quando cheguem à noite na sala de ensaio, elas não tenham condição mais de ensaiar porque estão exaustas, né? Então, acho que é isso. É muito difícil você ter teatro para o público se os meios de produção não são favoráveis à produção artística, numa cidade como Campina Grande, por exemplo. O contrário daria certo, você não ter um espaço e ter, de alguma forma, esses fomentos, esses apoios. O espaço sala? O espaço sala, sim. Sim. O teatro não é a sala de espetáculo, o teatro é um encontro. A gente faria o teatro em qualquer lugar, né? A sala de espetáculo é mais um meio de produção, né? Mas, por exemplo, quando o Teatro Municipal foi inaugurado em 63, ele demorou muito a ficar pronto, tal qual a gente o conhece hoje, né? Então, ali na década de 70, ele já passou por sua primeira reforma. E quando a gente teve, em 74, o primeiro Festival Nacional de Teatro aqui, que vieram muitos críticos da Folha de São Paulo, do Rio de Janeiro, né? Vieram pesquisadores de teatro do Brasil todo para Campina Grande, eles tem uma reportagem muito interessante no Jornal do Rio de Janeiro, que agora me falha a memória, o nome do jornal especificamente, que dizia que questiona, né, por que uma sala de espetáculos tão grande, municipal, né, se referindo ao municipal, por que uma sala de espetáculos tão grande numa cidade do interior do Nordeste? Bem, isso é um preconceito imenso, né? Essa pergunta eu não vou respondê-la, mas ele questionava que tinha alcatifas, né, no teatro, mas não tinha recursos de luz. Então, a gente vive sempre essa contradição. Tem um teatro lindo, monumental, no centro da cidade, com arquitetura super arrojada, até hoje, muito interessante, que já teve uma melhor acústica, que hoje não tem mais, né, porque foi muito alterado já o projeto de acústica dele. Mas o que adianta a gente ter o prédio e não ter condição de botar espetáculos naquele palco? Essa, para mim, é a grande questão. Então, se eu tenho condição de botar um espetáculo naquele palco, eu levo esse espetáculo para qualquer canto. Eu boto aqui no meio da rua e faço do mesmo jeito. Acho que cada vez mais o teatro é desafiado a produzir não para uma sala de espetáculo, mas sim para o público. Como era o teatro em Campina Grande da década de 50 para trás, antes do Teatro Municipal? A gente teve o Teatro Apolo, que é um teatro que foi construído aqui muito no ascenso da economia do algodão. Então, tinha um desejo, né, da população campinense que tinha dinheiro para consumir teatro. Então, a gente teve chegadas aqui no Teatro Apolo de companhias de Recife, de companhias do Rio de Janeiro, grandes companhias, inclusive, de grandes atores. Segundo consta, não tenho fontes precisas, né, históricas, mas na memória se fala de temporadas, por exemplo, da Companhia de Itália Fausta. Se fala de temporadas de companhias de opereta muito importantes do Rio de Janeiro, de Recife. Então havia um desejo de consumir teatro lá no Apolo. O Apolo era um teatro de arquitetura neoclássica e ele foi abaixo na reforma, né, urbana da cidade, ali nos anos 20, salvo engano. E aí a gente tem uma espécie de transição, que é a construção do Capitólio, que na verdade é construído como cine-teatro, e a chegada do Raul Priston, que era um diretor ligado aos grupos de Pernambuco, principalmente gente nossa, e que vem para cá para instituir e dar uma experiência de direção moderna aos grupos de rádio e teatro. E depois ele vai migrando para o teatro, e aí é o momento que começa a atuação de Fernando Silveira, né, aqui também com rádio e teatro, e começando a migrar para uma cena de palco. Essa conversa vai rolar mais daqui a pouco, no segundo bloco desse segundo episódio do podcast Cultural. Eu estou conversando com Davi Maciel, Diógenes André Vieira Maciel. Isso. Até já.
Voltamos com Diógenes Maciel, conversando sobre o teatro da Paraíba, o teatro de uma forma geral, já que ele é um pesquisador nessa área. Diógenes, eu queria falar um pouco nesse bloco sobre o teatro municipal, a concepção do teatro municipal, como é que surgiu a ideia do teatro municipal e a importância que aquele prédio tem para a cena teatral de Campina Grande. Uhum. Acho que o Teatro Municipal ele surge justamente na esteira dessa modernização, de um projeto de modernização arquitetônica, mas também de uma concepção mais urbanística, né, como um todo, de Campina Grande, ali na virada dos anos 50 para os anos 60. De início ele gerou muita controvérsia, a ideia de que iria ter um prédio tão grande ali no meio da Florianos, por exemplo, para que esse trambolho, né, no meio da rua, e vai atrapalhar o trânsito, e vai isso, e vai aquilo, né? Mas ele foi construído a partir de uma ideia moderna, né? O teatro é um teatro muito, eu acho, né, muito interessante até hoje, para quem apresenta nele. Ele tem uma estrutura, né, para além da coxia, né, muito boa. Ele tem salas de ensaio, salas de aula. Ele tem uma concepção moderna na medida em que ele agrega os profissionais lá. Eu estou falando aqui enquanto projeto arquitetônico, né? Na verdade, enquanto projeto ou equipamento cultural, eu acho que ele poderia ser melhor aproveitado ainda, mais do que já foi, né? Antigamente, ele já foi muito, muito bem aproveitado. O teatro, eu acho que ele é uma espécie de monumento. O Teatro Municipal Severino Cabral, hoje em dia, eu acho que ele funciona muito como um monumento da memória do teatro de Campina, né? Eu cheguei em Campina Grande, eu vim morar em Campina Grande em 2007, então eu não vivi o que, para a memória dos artistas da cidade, é um período áureo, né, em que o teatro ele congregava, ele era um espaço de encontro, ele era um espaço de troca, que havia ali ao derredor do teatro uma vida boêmia, muito interessante, né, em que as pessoas saíam do espetáculo e iam para os bares, para as pizzarias, para as boates e que tais. Então, havia uma espécie de outro movimento ali. Mas eu vou lembrar aqui de uma cena que está bem documentada nos jornais aqui de Campina, em 74, justamente no Festival Nacional de Teatro, no primeiro FENAT, que eu mencionei anteriormente. Se conta da chegada de Pascoal Carlos Magno, né? Pascoal Carlos Magno foi um grande patrono dos festivais de teatro no Brasil, e ele vem, né, como convidado de honra para o primeiro FENAT, e ele é esperado aqui em Campina e ele se atrasa, né? A viagem atrasa, e ele estava em Pernambuco e vai chegar em Campina no meio da madrugada. E, segundo se conta, né, ele estava para chegar e os artistas se reuniram ali na frente do Teatro Municipal para recebê-lo, né, com aplausos. Então, acho que é um pouco isso. Imagina, a gente tem um edifício no meio da cidade que, de alguma maneira, a gente passa por ele quase que o tempo todo, né? Quem passa de ônibus, quem passa de carro, quem passa a pé, que vai para o centro, que ele é uma espécie de monumento. Eu vou dizer assim, da memória do teatro. Eu acho que mais do que de um teatro no presente, ele se tornou monumental enquanto memória do teatro. Ele precisa sair dessa posição de monumento apenas e se transformar num espaço ocupado no presente. Claro que não se pode falar em teatro em Campina Grande sem falar em Lourdes Ramalho. Uhum. E ela também é objeto de sua pesquisa, né? Apresente-nos Lourdes Ramalho. Eu, na realidade, comecei minhas pesquisas com Lourdes Ramalho. E eu acho que eu estou fazendo um movimento que, assim, sair desse caso particular para o seu entorno, né? Lourdes Ramalho chega em Campina Grande em 1958. Ela nasce no Rio Grande do Norte, numa pequena cidade à altura chamada de Ouro Branco, mas ainda muito pequena. Os pais migram para Paraíba, eles vão ficar morando em Santa Luzia. De lá ela casa e vai morar em algumas cidades aqui do sertão e acaba vindo para Campina em 58, quando o marido dela vem ser empossado como juiz. Entre 58 e 71, 72, Lourdes Ramalho vai ser muito reconhecida na cidade como professora, né? Então, que era isso que ela era de profissão. Ela dava aula
no Colégio das Damas e dava aula na Escola Normal. Lá na Escola Normal, ela tem contato com o Fernando Silveira, eu mencionei o nome dele anteriormente, né, ligado ao movimento de rádio e teatro, etc. Ele era o diretor da Escola Normal naquela altura. Eles juntos começam a ter uma atividade ali na Escola Normal em que eles começam a solicitar montagens de espetáculos de teatro. Então a gente já tem documentos bastante robustos das solicitações à censura federal de autorização de montagens pelo grupo da Escola Normal, pelo grupo da Escola Tiradentes, tendo Lourdes à frente, ela assinando documentos. Mas até agora, né, o primeiro registro que eu tenho de um espetáculo, né, de Lourdes Ramalho é de 68, ou seja, ali já no contexto pós-golpe, que é um espetáculo chamado Ingrata é o Céu. Né? Foi um espetáculo feito de uma maneira ainda muito amadora, no sentido antigo, né, da palavra amadora, não no sentido, parece uma coisa meio artesanal, não é isso. Com os filhos de Lourdes e alguns amigos de escola. A trama é sobre uma família que mora numa fazenda. Na verdade, os filhos estudam na cidade grande, eles voltam nas férias para a fazenda e eles se deparam com uma família de agregados ali, e há toda uma discussão sobre a relação com a terra e um movimento bem curioso que é a relação com a sazonalidade, né? Assim, ou é seca ou quando tem chuva tem enchente, né? Então Lourdes trabalha muito essa dinâmica, é um texto muito interessante, é um texto inédito em livro, né? Depois disso ela vai se agregar à FACMA, né? A Fundação Artística e Cultural Manuel Bandeira, antes presidida pela professora Elizabeth Marinheiro. E, a partir daí, ela vai desenvolver um grupo cênico, chamado Grupo Cênico Manuel Bandeira, no qual ela vai começar a montar seus espetáculos de um modo mais profissional, né? Mais ligado a uma técnica moderna de montagem, trazendo diretores, inclusive de Pernambuco ou de João Pessoa, para dirigi-los. O primeiro espetáculo de destaque dela é Fogo Fato, em 74, e aí, na sequência, a gente vai ter os clássicos, né? As Velhas, 75... a Feira 76 e daí por diante até os anos 2000, ela é praticamente uma figura onipresente aqui na cena campinense. Lourdes Ramalho começa a escrever para teatro por uma necessidade de expor suas ideias, por falta de identificação com os textos à disposição para montar. Você consegue enxergar uma razão específica para a escritora Lourdes Ramalho? Acho que a gente discutir uma pré-história, né? Vou chamar assim, uma pré-história de um projeto artístico, literário, tem uma espécie assim, de dado ficcional, né? Que tanto o pesquisador adiciona a essa tessitura, quanto o próprio personagem pesquisado, né? No caso, Dona Lourdes, ela mencionava que ela escreveu para teatro desde sempre, como uma necessidade que ela chamava de atávica, de se comunicar, como se o teatro fosse uma prática muito cotidiana para a vida dela. Não é? Tanto é que em muitos momentos, em textos meus, acadêmicos, eu usei uma expressão que é mais ou menos consolidada nos estudos sobre cultura popular, a ideia de que a prática cultural é um fazer dentro da vida, né? Então o teatro para ela já era um fazer dentro da vida desde sempre. Ela contava uma história que, quando muito pequena, o pai construiu no quarto dela uma grande janela que dava para o alpendre da casa. E que nessa janela os violeiros iam fazer pé de parede e faziam ali e se tornava uma espécie de palco, né? E aí é muito interessante, é uma janela que se abre para a vida, que é o quarto dela. Então parece que não há limite entre vida privada e a atividade artística, né? Uma coisa está dentro da outra, quase como o Caldeirão afirma, né? A vida é sonho, né? Então parece que o teatro para ela sempre foi a vida. Mas, em termos, vamos dizer assim, de um processo, um projeto autoconsciente, eu penso que só a partir dos anos 60 que ela tem realmente um projeto de dramaturgia bastante estabelecido e bastante claro, né, para ela, como um projeto em que ela vai se definindo como dramaturga. Eu estou conversando com Diógenes Maciel no podcast Cultural, uma proposta da Universidade Estadual da Paraíba de
discutir e conversar as coisas culturais da nossa terra. Eu volto daqui a pouco para o último bloco dessa conversa. Eu estou conversando com o Diógenes Maciel, professor da Universidade Estadual da Paraíba, pesquisador sobre o teatro da região, aqui no nosso podcast cultural. Diógenes, a cena teatral local, ela costuma projetar entre os tantos que se aventuram ao palco, consegue projetar uma ou outra estrela, um ou outro astro. Que nomes você pode destacar em nível regional, estadual, até nacional, de pessoas que começaram a fazer teatro por aqui? Campina Grande. Campina Grande. Especificamente. Assim, quem começou fazendo, né, algo ali no limite do teatro e que estava muito nessa direção é o Barramalho, né? O Barramalho começa nos Corais Falados da Fátima, ali sob direção da professora Elizabeth Marinheiro, né? E eu acho que realmente talvez seja o nosso grande nome, né? Hoje em dia, menos atriz e mais cantora, intérprete, né? Mas ainda um pouco nesse limite, né? Mas que começa nessa direção. Há até algumas reportagens que dão conta de Elba participando de alguns dos primeiros ensaios, por exemplo, da primeira montagem de As Velhas, de Lourdes Ramalho, que ela abandona justamente para ir para o Rio São Paulo, né? Começar a carreira que hoje a gente conhece. De modo mais aproximado a gente, acho que ali nos anos 70, 80, aí começam a aparecer nomes muito importantes dentro desse cenário, né, que a gente chama de nacional, que ganha exposição, mas eu chamaria a atenção para o nome de Lucy, né, Lucy Pereira, que começa aqui, né, nos grupos de teatro locais e que hoje em dia é conhecida, né, e um ator que vem fazendo filmes, minisséries, né, que é Chico Oliveira, essencialmente um ator de teatro, mas que anda se aventurando nessas outras mídias também. Você falou em blocos anteriores a respeito do radioteatro. Como é que foi esse movimento de radioteatro aqui em Campina Grande? Porque é interessante, em Pernambuco ele foi muito concentrado em Recife, ele não se interiorizou, né? Mas aqui na Paraíba parece-me que o radioteatro em Campina Grande teve um espaço considerável, né? Primeiros anos 60, precisamente 62, isso era forte em João Pessoa, né, na Rádio Tabajara. Paulo Pontes atua, né, nessa área, escrevendo programas e etc. E aqui em Campina, na Rádio Borborema, a partir dessa chegada, né, dos pernambucanos, né, que vem trazer uma técnica, e de alguns textos de Fernando Silveira. Muitos anos atrás, em conversa com Melânia Silveira, que é filha de Fernando Silveira, ela chegou a me falar do espólio do pai e de um grande conjunto de textos de radioteatro que ela teria interesse em organizar, em sistematizar. Ou seja, talvez a gente tenha aí uma grande arca do tesouro a ser descoberta, né? Mas realmente eu não tenho muita informação sobre o radioteatro. É uma área meio nebulosa, tanto quanto os espetáculos campinenses do Teatro Apolo. Aí a gente chega numa outra questão, assim, que é quase que derivativa dessa, né? Assim, imagina, eu que tenho algum interesse nisso, não sei falar sobre. Imagina a população em geral. Por quê? Porque a gente não tem um programa, uma ação de preservação da memória, né? À medida que os autores, autoras, atores, atrizes, diretores, diretoras estão morrendo, eles estão levando a memória dessa atividade artística e estética com eles, porque a gente não tem um programa de preservação da memória. O que a universidade, e mais especificamente, o seu trabalho de pesquisa na universidade tem agregado parceiros, tanto em termos de alunos, de pesquisadores, como em termos mais amplos mesmo, para estudar o teatro local? É um trabalho, assim, de uma vida, né? Não sei, eu teria que ter várias vidas para dar conta do tanto de coisa que tem para fazer. Então, eu tenho contado com
alunos de graduação, do mestrado, doutorado, que sempre estão junto comigo, pesquisam essa memória da cena paraibana. Cada vez mais a gente está se voltando à cena de Campina, entendendo que em João Pessoa já há algumas pesquisas mais avançadas, iniciadas, então a gente acabou se voltando nos últimos anos muito para Campina. Eu estou, nesse momento, estudando outros autores, né, também João de Lourdes, então estou trabalhando com Fernando Silveira, que eu já mencionei muitas vezes, né, uma peça dele chamada A Calante de Joana Louca, e estou trabalhando com o médico Ademar Dantas, que foi muito importante aqui nos anos 60 e 70, e um dramaturgo muito interessante para a cena local. Mas a gente teria ainda um sem número de pessoas, né, de eventos, de situações de teatro que aconteceram aqui e que eu penso que a universidade ainda precisa ter um trabalho mais regular, não sei se regular é a palavra, mas constante, de ajuda para a preservação dessa memória das artes. Eu estou falando do teatro porque é o que eu estudo, mas a gente poderia falar das artes em Campina. Você faz parte de um departamento na universidade, que aliás tem a perspectiva de se transformar em faculdade de letras e artes. Seria o momento de se investir nesse membro, nesse braço da faculdade de artes e se produzir mais e se estudar mais? Todo essa preocupação que você está dizendo aí, que é imenso, é um trabalho imenso, seria já começar esse braço de arte dessa faculdade por aí? É importantíssimo, né? Na verdade, foi uma questão até quando se discutiu essa transformação do departamento na faculdade, eu levantei essa questão e ando levantando, né? O que é que a gente vai fazer? Não que a literatura não seja arte, muito pelo contrário, acho que a gente tem que defender cada vez mais essa perspectiva, né? Que literatura é arte, sim, mas que a gente tem que ter um olhar para outras artes. Porque a gente não tem aqui um curso, por exemplo, de licenciatura em teatro num estado como a Paraíba, a gente só tem uma licenciatura em teatro em João Pessoa. E o resto do estado inteiro, quer dizer, ele não demanda formação de profissionais para as escolas. Eu acho que tudo isso vai gerando uma reação em cadeia, em que se eu não tenho profissional formado, esse profissional, consequentemente, não está no mercado de trabalho, consequentemente, não está fazendo o trabalho adequado nas escolas e as escolas ficam à deriva. O teatro na escola vira a coisa da festinha do Dia das Mães e do Natal e do Dia do Índio, e a gente sabe que não é isso, né? Então, aí a gente tem uma primeira ação. Depois a gente teria que ter a formação de um centro de documentação. Às vezes os profissionais, as pessoas, as famílias têm em casa material, documento das artes muito mal guardados porque eles não são profissionais da área, porque eles não sabem como preservar e esses materiais estão se perdendo. Então a gente teria que ter um centro de documentação que poderia estar muito bem alocado na estrutura da faculdade, gerando aí uma série de possibilidades de pesquisas acadêmicas, mas também da gente mostrar para a cidade, criar uma cultura, né? Tem um termo que um professor de Curitiba usa muito, o professor Walter Lima Torres Neto, que é cultura teatral, em que ele define a cultura teatral como um sistema organizado em que eu posso congregar os agentes humanos e as condições materiais. Um curso superior em teatro reverberaria melhores espetáculos e mais espetáculos, inclusive para a gente retornar aquilo que a gente falou no começo da conversa, não temos teatro. Isso seria uma forma de termos mais teatro ou um teatro mais focado, mais de qualidade? Creio que sim. A despeito das iniciativas muito bem sucedidas, por exemplo, no Centro de Arte e Cultura da UEPB, né, lá na antiga Faculdade de Administração, que tem dado uma formação básica, né, que tem investido nisso com professores bem engajados a esse projeto, que resulta, por exemplo, nas últimas estreias que a gente teve na cidade foram os espetáculos resultantes do curso de formação de atores do CACO-EPB. A gente precisaria ter uma licenciatura para formar professores, mas esses professores de teatro formados, devidamente formados, eles passariam por uma série de processos
didático-pedagógicos que dizem respeito a uma formação mais ampla sobre visualidade do espetáculo, sobre processos de cena, sobre formação do ator, e isso inevitavelmente reverberaria. Então a gente teria uma espécie de reverberação, né? Mesmo que na ideia, mas a gente acredita, né, num processo didático-pedagógico como transformador. Então sim, eu acho que modificaria sim. Diógenes, muito obrigado pela tua presença na nossa conversa, que acho que rendeu bastante. Eu que agradeço. E a gente fica por aqui no nosso segundo episódio do Podcast Cultural. Podcast que é no estilo de qualquer outro, só que tem imagem e tem conteúdo. Essa é a grande diferença. Este foi Diógenes Maciel, este foi mais um episódio do Podcast Cultural e este foi Edson Tavares. Tchau.